Graça e paz. Vamos abrir a palavra na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 17. Vamos ouvir a palavra, o que Deus tem para nos dizer nesta noite. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Que Deus, pelo Espírito Santo, revele ao nosso coração o habitar de Cristo em cada um de nós. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Que bom que Cristo habita em mim. Esta palavra habitar, neste texto, tem um sentido original de viver numa casa, fixar morada permanente. Cristo fez morada permanente em cada regenerado, em cada salvo, em cada santo. Cristo fez lar permanente em cada nascido de novo. Esse habitar de Cristo em nós envolve todo um viver de Cristo em nós, porque não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não há dúvida que Cristo habita no regenerado. Ele se faz tão real para nós, tão real, mais real do que qualquer outra pessoa. Ele é para mim. Ele está mais próximo de mim do que a roupa que eu estou vestindo, porque a roupa que eu estou vestindo está do lado de fora, está sobre mim, mas Ele está do lado de dentro. Ele está em mim, em mim. Cristo não está sobre mim, Ele está em mim, conforme a palavra de Deus tem nos revelado. Habitar tem também um outro sentido aí colocado por Paulo no texto. Ele fala de raízes que Cristo habita, e ele fala desse habitar como raízes, assim como uma árvore de grande porte lança suas raízes profundamente dentro do solo da terra, assim Cristo habita em nós. É assim o habitar de Cristo no regenerado. Não há mais. E tem mais uma coisa. Aí neste texto, que nos dá uma segurança muito grande. É que esse habitar de Cristo em nós é algo que já ocorreu e é algo de uma vez para sempre. Ele vem para permanecer. Tem um hino, um cântico
que no cântico se pede: fica, Senhor, fica. Não faz mais nenhum sentido pedir para Ele: fica, Senhor, porque Ele já está em mim. Ele já fez morada permanente. Ele veio para ficar, Ele está em mim. A sua habitação em nós é definitiva e para sempre. Não é provisória, temporária. Irmãos, eu não sou um aluguel de Cristo. Eu não sou um aluguel. Não estamos alugados. Somos residências permanentes de Cristo. Somos casas espirituais para a sua morada. A morada de Deus em cada um de nós. Ele, Cristo, é residente, permanente e não inquilino. Ele é também o dono da residência, Ele é o dono da casa e nela reside permanentemente. Cristo está em nós, Ele está em nós. Só que Ele, Jesus Cristo, Ele é inesgotável, Ele é eterno, Ele é inesgotável. Por isso, sempre haverá o que conhecer dEle, sempre haverá o que crescer nele, Ele em nós. Eu tenho dito que a experiência de um cristão verdadeiro, de um crente em Jesus, é conhecer mais e mais de Cristo a cada instante, porque Ele se revela a nós a cada instante, a cada instante. Irmãos, não é Cristo habitando em nós através do Espírito Santo, não é. É Cristo habitando em nós pessoalmente, em Espírito, pelo Espírito Santo, não é? Não é o Espírito substituindo Jesus no nosso interior, mas o Espírito que também habita em nós torna consciente, nos torna consciente deste Cristo em nós. Jesus disse, Ele disse assim: e nós viremos para Ele. Ele quem? O regenerado, não é o pecador, não, o regenerado. E nós quem? O Pai, o Filho e também o Espírito. Nós viremos para Ele e faremos nele morada. Nele morada, faremos. Só que Ele já fez, porque Ele já morreu, nos fez morrer, ressuscitou. Nós fomos ressuscitados com Ele. Deus nos ressuscitou com Ele, e Ele vive em nós, Ele já está em nós. Então agora Ele já está em nós, Ele já cumpriu a promessa, mas nós precisamos crer. A versão que estou usando aqui, do texto que estou citando, já citei, que é o texto de João, capítulo 14, o verso 23, na versão que eu estou aqui usando, é assim: e nós viremos até Ele. Gostei aqui. Nós viremos até Ele. Você vê, é graça. A iniciativa é sempre de Deus. Ele que veio até nós. E nós viremos até Ele e faremos. Agora eu gosto.
nele o nosso, do Pai, o Espírito, Jesus, o nosso lar. Cristo não habita em nós meramente através de seus ensinamentos. Não é através dos ensinamentos que Ele habita em nós. Cristo não habita em nós numa relação mística. Também Ele não habita em nós do ponto de vista alegórico. Não, Cristo não habita em nós baseado em um conceito psicológico. Não, Ele habita mesmo, Ele está mesmo em mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Também não é Cristo ao nosso lado, mas dentro de nós. Não é Cristo entre nós, mas em nós. Não é? Cristo, Ele vive em nós e não conosco. Ele não vive mais conosco, porque Ele já veio, já viveu conosco, morreu naquela cruz por nós, nos fez morrer, ressuscitou, e agora Ele não vive mais conosco, Ele vive em nós, Ele está dentro de nós. Ele é a nossa vida, Ele vive em nós. Irmãos, a necessidade da igreja, a igreja de Cristo, é conhecer Cristo numa identificação perfeita. Eu nele, Ele em mim. Eu nele, Ele em mim. Nós nele, Ele em nós. Nós nele, na cruz, pela atração. Ele em nós, a partir da ressurreição. E nós ressuscitamos. Ressuscitamos para que Ele pudesse viver em nós. E foi Deus quem nos ressuscitou. Eu gosto muito de um cântico que é cantado aqui. Vem revelar Cristo em mim. Vem. Por que vem revelar? Porque Cristo é inesgotável, irmãos. É infinito. Ele se revela toda hora. Vem revelar Cristo em mim. Sei que pelo teu poder, o revelar Cristo em mim, vem revelar Cristo em mim. Sei que, ó Pai, é o teu querer, o revelar Cristo em mim. Este cântico resume toda a vida do cristão, toda a prática do cristão neste mundo, né? Então, irmãos, em tempo de construções, porque o ser humano gosta de construções bonitas, grandes. Quando Jesus proferiu o sermão lá, que Ele falou sobre os sinais do fim, Mateus 24, os discípulos começaram a olhar as paredes do santuário, aquela construção enorme, grande, suntuosa. Eles ficaram admirados. A tendência do homem é se admirar com essas coisas. E Jesus olhou e disse assim, em outras palavras, vocês estão admirados com o quê? Estão admirando o quê? Não ficará aqui pedra sobre pedra, vai cair tudo, vai ser tudo destruído. Os discípulos
deveriam estar admirados, fascinados, empolgados com Ele, com Jesus. Então, em tempo de construções suntuosas e luxuosas, Deus que não dá a mínima para isso, nos diz algo grandioso e que vai contra tudo isso. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você quer ler? Pessoal, um pouquinho, qual que é a referência? 2 Coríntios. Ah, tá. 2 Coríntios, capítulo 6, né? Verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vejam os irmãos, neles habitarei, é Deus dizendo, é a promessa, neles habitarei, eu morarei neles, e porque eu moro neles, eles vão ser meu povo e eu vou ser o Deus deles. A presença de Deus está em todos os lugares, mas segundo a palavra de Deus, Deus faz habitação no seu povo, no seu povo. Quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? O seu povo é aquele que morreu. Preste atenção. O povo de Deus, o seu povo é aquele que morreu e ressuscitou em Cristo. Por isso é povo dele, é povo santo, residência permanente dele, porque ele disse: eu vou morar em vocês, eu vou morar aí em vocês. Essa permanência de Deus em nós deve ser entendida como Cristo habitando no interior da pessoa regenerada. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O resultado da nossa morte e ressurreição com Cristo é este: não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo em mim. Deus quer que a gente seja o lugar para Ele habitar. É o que Deus quer. Deus quer morar em nós. Jesus disse, o texto que eu já citei já uma vez aqui no início, Jesus disse: e viremos para Ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Mas para uma pessoa ser morada de Deus, tá? Se você ainda não é morada de Deus, se você não é, e você pretende que a morada de Deus desça para dentro de você, você precisa saber isso aqui. Você precisa saber. Para uma pessoa ser morada de Deus, ela precisa morrer com Cristo, em Cristo,
para o pecado e ressuscitar em Cristo uma nova criatura. Ou você acha que Deus vai habitar em você? Você acha que Deus vai habitar na sua casa suja? Você acha, pecador, que Deus vai morar no lixo da sua casa? Deus não é porco para habitar em chiqueiro. No meu chiqueiro Ele não poderia entrar. Então Ele veio tratar comigo. Na cruz Ele me fez morrer e depois me ressuscitou. Casa edificada por Ele, casa de primeira, casa limpa, santa. Então aí Ele vem morar. Ele vem morar. É o que diz a palavra de Deus, não é? Então todos os que morreram e ressuscitaram em Cristo constituem a sua habitação, sua residência permanente e sua morada santa. Deus não mora em santuários ou prédios construídos por homens. Atos 17, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita. Não habita em casa que homem faz. Ele habita na casa que Ele faz. E a casa que Ele faz é você. E como que Ele faz? Primeiro, Ele morre naquela cruz. Ele faz você morrer com Ele e ressuscita. E você é ressuscitado com Ele em novidade de vida, em uma casa nova. Então Deus pode morar aí. Salmo 93, o verso 5, ali fala de uma casa, da casa de Deus. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A casa do Senhor não é tijolo. A casa do Senhor não é cimento, não é madeira. A casa do Senhor, quem é a casa do Senhor? É esta pessoa que Ele regenerou, essa pessoa que morreu com Ele, que ressuscitou com Ele, que crê. Irmãos, então a casa do Senhor não é feita de paredes fixas, nem de materiais de construção. A casa do Senhor é a pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo. Aonde Cristo habita, vive e se expressa. A casa de Deus é a pessoa regenerada. É você. Deus vive em você. Deus mora em você. Você acha pouco? Eu estou falando de Deus, tá? É Deus em nós. A casa do Senhor é dinâmica, é santa. Se Cristo está dentro de você, lhe pergunto: quanto de pecado
deve ser admitido aí dentro? Responda aí no coração. Não quero ouvir resposta, não. Se Cristo está no seu interior, quanto de pecado deve ser admitido aí? Quanto? Vamos encarar com toda seriedade esta questão. Por quê? Porque você ouviu a palavra de Deus lhe dizer: santidade convém à tua casa, que é você regenerado, para sempre. Quanto tempo eu devo ser santo? Só aqui, na reunião? Não, aqui, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque é santidade contínua, é a santidade de Cristo em nós. Se você pretende que a santa morada de Deus desça para dentro de você, creia sua morte e ressurreição com Cristo. Creia sua morte e ressurreição com Cristo, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Que bom que Cristo habita em mim.